E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós iremos falar sobre a Revolução Russa, que ocorreu em 1917, tá? Então, um evento histórico aí importantíssimo, né? Não só para a história da Rússia, mas para a história de uma série de países que vão se mirar no exemplo aí da Revolução Socialista, né, de outubro de 1917, tá? Então, vocês têm aí como subtítulo Processo ou Revolução. Então, essa Revolução Russa aí, que vai ocorrer, né, em dois momentos. Num primeiro momento, em fevereiro de 1917, e no segundo, em outubro de 1917, se esses eventos eles ocorreram aí de forma abrupta, inesperada, tá? Ou se a Revolução Russa ela foi fruto aí de um lento processo de contestações, né, de revoltas em relação à monarquia absolutista, né, ao regime czarista imposto aí na Rússia durante centenas aí de anos, né, enfim, tudo bem? Então vamos lá. Bom, então antes da gente entrar, né, no processo revolucionário aí que vai desencadear na Revolução Russa de fevereiro de 1917, vamos falar um pouquinho do Império Russo. Vamos caracterizar aí o regime czarista, tá? Então, o regime czarista vocês podem escrever aí das duas formas, tá? As duas formas estão corretas, certo? Bom, então o Império Russo ele possuía uma estrutura política absolutista, certo? Onde existia, né, um regime monárquico centralizado na figura do czar, tá? Czar então é o título real, né, do monarca russo, então ele usava aí czar, né? E a dinastia Romanov, que vai ser a dinastia que vai perder o trono na Revolução aí de 1917, ela governava o Império Russo desde o início do século XVII, tá? Então, como todo bom regime absolutista, né, todo o poder político ele se concentrava nas mãos do czar, tá? Existiam aí privilégios de nascimento, certo? Então, a aristocracia, os nobres que compunham esse Império Russo, eles não pagavam impostos, por exemplo, né? Viviam aí do trabalho de centenas aí de camponeses que viviam nas suas terras, tá? Então, 80% da população russa era camponesa, ou seja, era formada aí por mujiques. Mujik é o termo que nós usamos para designar os camponeses russos, certo? E nós temos aí a Igreja Ortodoxa Russa, que dava uma aprovação, um aval aí a essa política centralizadora aí exercida pelo czar. Então esse czar ele tinha quase um poder religioso nas mãos, né, que era corroborado, né, pela Igreja Ortodoxa Russa, certo? Bom, então aqui para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do Império Russo, território aí geográfico gigantesco, tá? Que chegava aí até o atual Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos, né? Então era um império aí de uma extensão geográfica muito, muito grande, né? Bom, então aqui nós temos um quadrinho, né, com algumas outras características do regime czarista, né, dessa monarquia absolutista, né? Então uma imagem aí representando a vida, né, desses camponeses russos, né? Uma vida aí extremamente pobre, né? Uma vida de penúria, pagando aí altos impostos aí para o governo, né? Uma vida aí miserável. E a gente não pode esquecer que existia também uma estrutura de servidão em relação a esses camponeses, né? Então eles vão ser libertados em 1861, mas mesmo assim, né, eles vão ficar presos aí à terra, né, vão ser dependentes aí do poder dos seus nobres, né, dos donos da terra, enfim, tá? Então mais uma imagem, né, mostrando aí a vida de pobreza, de miséria aí desses camponeses, desses mujiques, né? Então vocês veem aí que a família toda trabalhava aí, né, na terra, enfim, né? Então mais uma imagem representando os camponeses russos, né? Então vocês estão vendo aí que eram famílias bem numerosas, todos com um único objetivo: arar a terra para os seus senhores, né?
enfim. E aqui a família Romanov, tá? Com o Nicolau II, com a czarina Alexandra, né? Com seus filhos. Então, um verdadeiro contraste em relação a essa família aí de camponeses, né? Então, era uma vida aí bem complicada aí para os camponeses e cheia de luxo para os Romanov, né? E aqui uma imagem do czar Nicolau II, né? Enfim. O polêmico Rasputin. Então fica aí como uma sugestão, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da família real russa, tá? Tem que analisar, investigar aí essa figura enigmática, né? Então o Rasputin, ele foi uma espécie de adivinho, um homem aí dotado de poderes mágicos, que foi bem influente na corte do czar Nicolau II, né? Então, uma figura bem interessante, tá? Bom, então aqui nós vamos começar a analisar como a Revolução Russa ela foi fruto aí de uma série de revoltas, de contestações que reportam aí desde o século XIX, tá? E que vão desencadear na Revolução de 1917, certo? Então existia então uma tradição de revoltas dentro do Império Russo, tá? O primeiro grande movimento aqui que eu coloquei em destaque foi o movimento ou a revolta dezembrista, que ocorreu em 14 de dezembro de 1825 e tinha como líder, tá, esse Sergei Volkovsky, tá? E eu coloquei aí participante entre aspas do Alexander Pushkin. Então o Pushkin, o grande nome aí da literatura russa, né, oitocentista, na verdade ele foi um dos pais iniciadores, né, da literatura russa. Ele participa de forma indireta dessa revolta, tá? Então vocês estão vendo aí que os intelectuais, eles não concordavam, né, a maior parte, né, enfim, não concordava com esse regime aí czarista, cheio de privilégios, né, de que explorava a massa campesina, enfim. Então, além do Pushkin, nós vamos ter a revolta aí, né, um movimento de contestação, na verdade, né, por parte do Dostoiévski e do Tolstói. Então, esses dois escritores aí importantes também do século XIX, né, de alguma forma, contestaram o czarismo em algum momento das suas vidas, né? Então, por exemplo, o Dostoiévski, ele vai participar de um levante contra o czar, né? Por causa disso, ele vai ser exilado na Sibéria. Então, o czar, ele enviava aí para as prisões na Sibéria todos aqueles que contestavam de alguma forma a ordem política estabelecida. E não foi diferente com Dostoiévski. Por muito pouco, ele não foi fuzilado na Sibéria, ele não morreu na Sibéria, sobreviveu aí a trancos e barrancos, e quando ele volta, né, para São Petersburgo, né, ele vai abandonar, ele vai negar esse seu passado aí de revolta, de contestação, né. Além do Dostoiévski, nós temos o Tolstói, tá? Tolstói aí, autor de Guerra e Paz, Ana Karenina, né? Ele, em determinado momento da sua vida, ele vai passar por uma crise de valores e ele vai contestar não só a ordem política monárquica, né? Mas a própria estrutura de poder político, né? Ocidental, enfim. Então, ele vai romper com a Igreja Ortodoxa, né? Por causa disso, ele vai ser excomungado pela Igreja, tá? E ele começa a pregar uma espécie de anarquismo cristão dentro de uma série de escritos, né? O grande romance aí que fala desse anarquismo cristão, que prega essa revolta contra o sistema político, religioso da Rússia, é o Ressurreição, tá? Romance Ressurreição. E a gente não pode deixar de mencionar, né, que o século XIX também foi o século aí do movimento anarquista na Rússia, né, onde nós vamos ter aí nomes importantes como Mikhail Bakunin e o Pyotr Kropotkin, tá? Bom, então, aqui algumas imagens, né? Rebeldes russos, antes de 1905. Esse 1905, nós vamos ver a importância dessa data daqui a pouco, tá? Então aqui uma imagem do Sergei Volkovsky, o líder dezembrista, tá? Que era partidário de uma monarquia constitucional. Então Volkovsky, né, ele quer acabar com esse regime centralizador
da monarquia czarista e instaurar uma monarquia constitucional, né? E o Volkonsky, os dezembristas, tiveram aí um apoio indireto do grande Alexander Pushkin, tá? Então, Pushkin, considerado pela crítica literária o grande formador da literatura russa, ligado aos sentimentalistas, espécie de vertente do romantismo na Rússia, tá? Então, além do Pushkin, nós vamos ter um outro autor chamado Lermontov, tá? Então, tanto um quanto o outro, eles foram importantes aí para a popularização, né, de alguns tópicos da literatura romântica na Rússia, né? Eu aconselho aí a leitura dos contos do Pushkin, do Lermontov, tá? Acredito que vocês irão gostar. Então, mais uma imagem aí do Pushkin. O Dostoiévski, né, que eu acredito aí que seja do conhecimento de alguns aí de vocês, né, esse autor. Então, o Dostoiévski, né, então escreveu obras aí de grande impacto, né, como Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, né, e mesmo Dostoiévski negando em algum momento essa revolta aí que ele promoveu contra o czarismo, né, os livros dele vão fazer uma denúncia das misérias sociais existentes na Rússia, tá? Então, se vocês querem conhecer aí como que era a vida dos pobres em geral, né, no século XIX na Rússia, leiam as obras do Dostoiévski. E aqui o Tolstói, tá? Confesso eu aqui, meu autor preferido aí da literatura russa, tá? Na verdade, ele está entre os meus 3 autores mais queridos, tá? Então, Tolstói aí, conde russo, autor de 2 monumentos literários do século XIX, Guerra e Paz e Ana Karenina. Rompeu com os seus privilégios de nobre, distribuiu suas terras aos camponeses, alfabetizou os pobres na escola que fundou em Yasnaya Poliana. Yasnaya Poliana era o nome das terras dele, tá? Nome de sua antiga propriedade, e pregou, nas últimas décadas de sua vida, um anarquismo cristão baseado no pacifismo, na caridade e no vegetarianismo. Ou seja, era um homem aí com uma série de qualidades, enfim, tá? Recomendo aí vocês a conhecer um pouquinho mais a obra aí do Liev Tolstói. Bom, então chegamos aí naquele ano super importante, né? Que é 1905, certo? Então, em 1905, nós vamos ter aí uma série de eventos ocorrendo na Rússia, né? Uma atmosfera revolucionária que aos poucos vai desencadear numa revolta, tá? No ano de 1905. Para falar dessa revolta de 1905, vamos citar aí a publicação do livro O que Fazer, tá? Do líder comunista Vladimir Ilyich Ulyanov, certo? Então, o Lenin, ele é um dos grandes nomes aí do pensamento comunista, né, russo, certo? E esse livro aqui, ele vai colocar o grande problema para ele, né, em relação ao desenvolvimento da Rússia. Por que a Rússia era tão atrasada, né, economicamente em relação aos países da Europa? Porque a Rússia era um país essencialmente agrário e pouco industrializado. Então a Rússia ela possuía um parque industrial bem simples, né? Não era complexo como o de alguns outros países, certo? E o Lenin, ele falava que essa negligência em relação à industrialização dentro da Rússia era devido aí ao regime czarista, tá? Enfim. Nós vamos ter aí nesse momento também o assassinato do czar Alexandre II por um grupo terrorista socialista chamado Vontade do Povo, tá? Então, essa ordem czarista, né, desde esse momento passa a ser alvo aí de ataques, tá, dos socialistas, dos comunistas dentro da Rússia, certo? Em 1903, nós vamos ter aí a união dessas lideranças comunistas, socialistas, né, no Congresso do Partido Social Democrata, onde nós vamos ter o surgimento de 2 grupos revolucionários, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Então aqui um quadro, né, mostrando algumas diferenças entre ambos são socialistas, certo?
ligados aí a uma ideia de contestação à monarquia czarista, tá? Então, de um lado, nós vamos ter aí o Lenin e o Trotsky como grandes líderes aí desse partido, desse grupo bolchevique, e do outro, o Martov, que é um dos líderes aí dos mencheviques, certo? Então, os bolcheviques acreditavam que uma aliança, né, entre operários e camponeses, somente essa aliança iria derrubar o czarismo, tá? E implantar um regime socialista dentro do território russo, tá? Então, para isso, eles achavam que essa queda do czarismo deveria ser ocorrer de forma abrupta, tá? Por meio de uma revolução, e a partir disso, baseado aí nas ideias do Karl Marx, instaurar uma ditadura do proletariado, certo? Já os mencheviques achavam aí que o socialismo ele deveria ser implantado de forma etapista, tá? Dentro do território russo, ou seja, por meio de reformas, né? Dentro de um sistema capitalista, aí sim você iria alcançar a formação de um Estado socialista, certo? Então os bolcheviques acreditam na revolução, né? Nessa ruptura abrupta com o czarismo, e os mencheviques acreditam aí num processo de reformas, né? Para se chegar a um Estado socialista, certo? Então aqui a imagem do Lenin, tá? Vladimir Ulyanov, o líder bolchevique. Então vamos para a Revolução de 1905, certo? Apesar, né, de nós termos aí o surgimento desse congresso aí, desse Partido Social Democrata, onde nós vamos ter o surgimento do Partido Bolchevique, dos mencheviques, né? O que vai desencadear de fato a Revolução de 1905, tá? Ao meu ver, né, na minha análise aqui, vai ser a guerra contra o Japão, certo? Então o Japão estava passando aí um processo de industrialização bastante rápido, né? Iniciado aí na era Meiji. E aí em 1904 o Japão vai entrar em guerra com a Rússia, certo? Só que assim, o poder bélico do Japão era muito superior em relação ao poder bélico da Rússia. Então, muitos soldados russos começam a morrer no campo de batalha, né? Faltam provisões, enfim. E aí, no início de 1905, um grupo de camponeses resolvem aí fazer uma marcha pacifista, tá? Até o palácio lá do czar, pedindo aí o final da guerra, né? Porque os seus parentes estavam morrendo no campo de batalha. E aí, o que o czar resolve fazer? Manda matar essa multidão, certo? Por isso, né, que esse evento aí ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então essa marcha ela foi realizada num domingo, né? E porque muitas pessoas morreram, ficou conhecido aí como Domingo Sangrento. Então uma atitude aí extremamente violenta, né, do czar em relação aí aos seus súditos, tá? Isso vai dar início a uma onda de greves, tá? Uma série de greves aí vão ocorrer contra essa atitude aí violenta do czar Nicolau II, tá? E aí nós vamos ter a criação do primeiro soviete, certo? O que foram esses sovietes? Associação de operários com o objetivo de promover auxílio mútuo entre seus membros. Faltou um M aí, né, nos membros. O soviete é uma espécie aí de sindicatos, certo? Lembram lá que eu falei dos trade unions, né? Lá na Inglaterra, né? Que são esses sindicatos aí que são montados para tentar auxiliar, né? Promover uma ajuda mútua entre os operários, né? Enfim, vai ser a mesma coisa aqui em relação aos sovietes, certo? Então aqui uma imagem, tá? Dessas greves aí ocorridas no ano de 1905. Um quadro, né, que representa aí o que foi esse Domingo Sangrento, tá? Bom, além disso, nós vamos ter aí a revolta, né, entre os marinheiros de baixa patente do encoraçado Potemkin. Encoraçado é um tipo de embarcação militar, uma embarcação de guerra, tá? Então, esses marinheiros, eles vão tomar essa embarcação, tá? Motivados pela alimentação estragada e insuficiente que eles eram alvo, né?
longas jornadas de trabalho, castigos físicos e autoritarismo. Ou seja, não era nada agradável ser marinheiro na Rússia nesse início aí do século XX, tá? Então esses marinheiros vão tomar esse encouraçado, certo? O movimento vai ser reprimido com violência, mas ele vai ficar marcado aí na história russa, tá? Como um momento aí onde esses marinheiros eles vão se insurgir contra essa ordem aí autoritária, né? Infringida aí pelo czarismo também, certo? Em 1925, tá? Já na época lá do governo bolchevique na Rússia, esse episódio ele vai ser tema do filme O Encouraçado Potemkin, do cineasta russo Sergei Eisenstein. Esse Sergei Eisenstein, ele foi um diretor de cinema russo super importante, tá? Os filmes dele vão servir aí de propaganda, né, para o regime socialista, né, dentro da Rússia. Ele tem várias obras como A Greve, né, Outubro, enfim, todas obras aí que exaltam esse movimento revolucionário, a Revolução de Outubro de 1917, tá? E o Encouraçado Potemkin aí considerado um dos grandes filmes aí do Sergei Eisenstein, tá? Então aí um cartaz, tá, anunciando o filme, o Encouraçado Potemkin, 1905, certo? Então, esse cartaz aí, ele tem uma leitura vanguardista, né, do construtivismo também. Depois a gente vai falar das vanguardas russas. Aqui uma cena aí do filme, né, com os marinheiros aí em cima do encoraçado. Outra cena do filme, onde eles estão confabulando aí a revolta, tá? Bom, então há um agravamento da crise econômica, tá? Devido aí a essa guerra que começou lá em 1903, tá? Então essa crise econômica, ela vai andar lado a lado com uma crise política, tá? Então, setores liberais da sociedade organizam aí um partido constitucional democrata, né, para tentar frear aí esse autoritarismo, né, do czarismo. E por causa disso, devido a essas pressões aí desse Partido Constitucional Democrata, dos líderes aí socialistas, das greves operárias, em setembro de 1905, nós vamos ter a derrota militar da Rússia em relação ao Japão. Então eles perdem a guerra com o Japão, assinam aí o acordo de paz com o Japão, né? E aí o regime do czar Nicolau II fica totalmente desmoralizado, tá? É convocado então uma Duma aí é um parlamento, né, para tentar o quê? Minimizar, né, esse autoritarismo no Nicolau II, certo? Então era uma tentativa aí de fazer com que a população tivesse uma maior participação política, né, dentro aí da sociedade russa, onde esse autoritarismo do Nicolau II aí não ficasse tão aí marcante, enfim, né? Mas não vai acontecer muito bem isso, certo? O que vai acontecer? Os franceses eles começam aí a investir dentro do mercado russo, tá? Então há uma recuperação econômica da Rússia aí pós-guerra, tá? E aí os investidores franceses eles começam a apoiar externamente o czar, tá? Então a Duma, né, que surgiu aí para dividir o poder político, né, com o czar dentro da Rússia, né, acaba sendo o quê? Submetido ao czar. Então o czar ele consegue reprimir politicamente esse parlamento, essa Duma, tá? Faz com que a Duma se torne um órgão apenas consultivo e submetido ao seu poder. E os sovietes, aqueles sindicatos, né, formados pelos operários, os seus membros passam a ser perseguidos, né? Os seus jornais aí, onde eles difundiam as suas ideias, passam a ser censurados, né? E há uma permanência de um clima de insatisfação com os excessos do regime czarista, né? Então, por isso que eu coloquei no título aí, Revolução de 1905, fracasso? Enfim, então, o que se propunha a Revolução de 1905 fracassou,
mas um sentimento aí de contestação, de insatisfação com o regime czarista, ele só vai se ampliar cada vez mais, certo? E aí chegamos nos eventos aí que vão levar à Revolução de Fevereiro de 1917, tá? Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou dividir aí em dois momentos. Então nós vamos terminar o vídeo 1 por aqui, tá? E o vídeo 2, onde eu vou falar especificamente das revoluções de fevereiro de 1917 e de outubro de 1917, vai ficar para um próximo vídeo, certo? Um abraço aí e até mais.